Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo de análise de resultados. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui no primeiro trimestre das lojas Quero Quero, uma empresa aí que recentemente está ficando um pouco mais conhecida pelas pessoas. A gente vai dar uma olhada aqui no resultado dela do primeiro tri. Deixa eu puxar aqui para a tela para vocês poderem ver. Então, para quem ainda não conhece, Lojas Quero Quero é uma loja basicamente que trabalha no comércio de materiais de construção, eletrodoméstico, móveis, enfim, uma loja de produtos para construção civil. Empresa que apanhou muito, né, desde o IPO. O IPO é mais ou menos recente, né? Abriu capital na bolsa lá em 2020. Foi uma época de vários IPOs que a gente teve aqui na B3. O papel começou performando bem e depois foi só derrocada. E essa derrocada foi completamente justificável aqui no caso da Lojas Quero Quero, tá? Por quê? Porque a empresa basicamente não reportou resultados bons, né? Como a gente viu, ela teve o IPO aqui em 2020 e depois foi só ladeira abaixo, né? No ano de 2020, ela inclusive conseguiu fechar com um resultado interessante, ainda mais tendo em vista o cenário, né, que era um dos piores possível para esse tipo de empresa. Mas depois foi só derrocada. Tá? O lucro foi caindo, 2022 teve um prejuízo no ano, 2023 também um resultado muito ruim, 2024 também pior ainda. E agora, nesse primeiro trimestre de 2025, deixa eu ver se a sua Morningstar está atualizada, não. Nesse primeiro trimestre de 2025 a gente teve mais um resultado fraco, tá? Teve um prejuízo aqui no trimestre. A receita, ela cresceu um pouco, 14% em relação ao trimestre do ano passado. O lucro deu prejuízo, a empresa queimou bastante caixa, está com uma dívida aqui, um pouquinho, né, de dívida, acho que não vai ser algo tão relevante assim. Enfim, aqui a gente precisa ver o resultado um pouco mais a fundo para poder entender melhor a situação da empresa. Então deixa eu abrir aqui o release para a gente ver aqui os resultados do primeiro trimestre de Lojas Quero Quero. Vamos ver o que eles têm a dizer aqui para a gente, né? Então a receita totaliza tal, varejo crescendo 15%, same-store sales crescendo 12,5%, que é uma coisa boa, né? Aqui eles sempre vão colocar algo mais positivo para iniciar o release. Inauguração de 8 novas lojas no trimestre, o que é bom, né? Tá numa seguida aí de abertura de loja. Lucro bruto, crescimento de 7,6%. EBITDA ajustado, cresceu 19% no trimestre, totalizando 13 milhões. Beleza. Aqui a gente consegue ver então o que a gente já tinha visto, né? Que a empresa na verdade teve um prejuízo de 31 milhões, sendo que aqui o ajustado melhora um pouquinho, ainda 15 milhões de prejuízo. Same-store sale cresceu quando no primeiro trimestre tinha caído. A receita cresceu aqui, como a gente já tinha visto, o lucro bruto cresceu um pouquinho, o EBITDA ajustado também cresceu. Então, aparentemente, um resultado mais ou menos. Por enquanto, a gente pode ter isso em mente. Então, vamos ver o que eles falam. 25, tendência positiva nos últimos trimestres, trajetória de recuperação gradual. Cabe falar também, né, pessoal? Esse tipo de empresa, assim, essas empresas mais na parte de varejo, estão num dos cenários mais difíceis de lidar, que é basicamente a Selic muito alta. Então, a gente pode ver que os resultados que a gente vê desse tipo de empresa, ainda vou fazer mais vídeos de outras empresas do mesmo estilo, posso já ter feito também, não sei a ordem que eu vou postá-los, mas esse tipo de empresa está apanhando muito, está tendo muita dificuldade, porque como não ter, né, os juros nas alturas, o custo da dívida fica muito alto, isso aperta as margens da empresa, consequentemente a rentabilidade delas e a lucratividade delas. Então é um cenário bem difícil. Então as empresas que minimamente conseguirem se manter ainda tranquilas ou com a dívida controlada, enfim, já é um ponto bem positivo, na verdade. Então não dá para a gente ser tão duro com essas empresas frente ao cenário que a gente está vendo agora. Beleza? Então aqui inauguramos 8 novas lojas,
Foco no estado do Paraná, né? Eles têm aqui majoritariamente no estado do Sul, nos estados do Sul. Melhora gradual de same-store sale, sim, o que é bom. Estabilização de volume de venda, blá blá blá. Crescimento de venda no varejo. Beleza, isso tudo aqui a gente já viu. Então aqui de novo, reforçando o que a gente já tinha visto. Esse aqui é o mesmo quadro lá de trás. Total de lojas cresceu um pouquinho, né? Como a gente viu. Teve 8 novas lojas inaugurando e fechamento de 5. Então teve um saldo positivo aí de 3 no trimestre. Desempenho financeiro, a gente já viu, a parte da receita foi muito boa. Isso aqui é a parte do Verde Card, que é basicamente um cartão deles, né? O cartão deles. Como, por exemplo, a Renner, essas empresas aí de vestuário tem muito, né? Renner, C&A, enfim. O cartão próprio, isso é bom porque você tem uma afiliação dos clientes, né? Eles ficam mais fiéis nos seus produtos, já que eles têm o cartão próprio da loja. Isso traz fidelidade do cliente, né? Então, a gente consegue ver aqui que teve um aumento de 24% no uso do cartão, no volume transacionado pelo cartão Verde Card aqui, o que é muito bom, interessante. Falando sobre o crescimento da receita de novo, eles vão ficar batendo na tecla, né, do que está bom de verdade, que é o crescimento de receita, crescimentozinho aqui de lucro bruto também, as margens da empresa, né, margem bruta de 35%, isso aqui a gente consegue ver melhor aqui, olha, deixa eu puxar aqui Morningstar, e fica melhor. A empresa trabalha com uma margem bruta ali na casa dos 30% e 40%. Depois ela perde muito, né? Porque é um negócio que não adianta, você perde margem mesmo. E ela sempre trabalhou com margens muito baixas. Você consegue ver que 2%, 4% em 2020, 3%. Agora a margem está horrível, tá basicamente flat. Não tem margem de lucro. Porque tá complicado o cenário de juros. Não dá para a gente negar isso, não dá para a gente crucificar uma empresa que está com resultado ruim, sendo que ela trabalha num meio muito difícil. Então a gente consegue até ver por aqui também, né, que a empresa está tendo uma diminuída da dívida relacionada aqui ao EBITDA, né, a dívida líquida sobre EBITDA está ficando cada vez mais controlado, chegou a ficar um pouco descontrolado em 2022, né, que foi onde principalmente teve a maior derrocada aqui da empresa na cotação também. Então agora pelo menos está conseguindo se estabilizar frente a um cenário difícil, importante reforçar isso. Era uma empresa minimamente rentável, mesmo com as margens muito baixas, mas ainda assim não muito bom, né? Empresa que tem uma receita, tinha uma receita de 2 bi, lucrando 68 milhões. É muito pouco, muito pouco. Então, nada que chame, que salte os olhos, né? Tem muita coisa melhor por aí. Mas não é que esteja também do pior possível, tem muita coisa muito pior por aí também. Então, trabalha com margens baixas, ou seja, a empresa tem que ter uma eficiência de negócio muito alta para poder trabalhar com as margens baixas desse jeito, certo? As despesas também cresceram bastante, né? Aqui não está mostrando o trimestral pela Morningstar, que é muito bom que mostra que essa parte aqui de despesas, né? Mas aqui já está falando que teve um aumento, né, de 53%, né, despesas operacionais, então aumentou em todas as frentes, né? Aqui despesa com venda geral, administrativa também. Aí ele tenta explicar aqui, né, crescimento de 10% das despesas com vendas, atribuído às despesas adicionais decorrentes da expansão orgânica, né? Das lojas novas, que tem gasto, claro, com lojas novas. Despesa geral administrativa, eles falam que foi um reflexo da inflação, crescimento da infraestrutura. Também, claro, não tem problema nenhum você aumentar suas despesas, desde que sua lucratividade aumente mais e sua receita aumente mais. Aí tudo bem. Aqui a parte de lucro líquido, né? Prejuízo, a gente já viu, de 31 milhões no trimestre. Então, se excluir aqui o plano de opção de compra de ações, fica um prejuízo ainda de 15 milhões. Ainda não é nada atrativo, né? Nada muito bom.
teve uma queda aqui, uma piora, né, de 17% no prejuízo. Teve mais prejuízo que teve no primeiro trimestre de 24. O EBITDA ajustado aqui cresceu um pouco, 20%. Isso, daqui a pouco deve mostrar aqui para a gente ver que esse crescimento aqui, ó, é isso aqui que eu queria ver, a dívida líquida. A dívida líquida, a gente consegue ver aqui do primeiro trimestre de 25 do primeiro trimestre de 24, teve uma diminuição na dívida. A ajustada, na verdade, teve um aumento pequeno. Teve um aumento pequeno, porém também teve um aumento no EBITDA. Então isso pode estar segurando a dívida da empresa, que é a dívida líquida ajustada por sobre o EBITDA. Não, até que não. Aumentou aqui um pouco essa comparação entre dívida com EBITDA, né? Então, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho porque aqui nos últimos trimestres, pelo menos, aqui esse patamar está um pouquinho mais alto. 1,8 até que não é tão alto assim, tá? Se a gente ver aqui, anual, a empresa estava aqui trabalhando, né? 2022, 2023, com uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,6, baixou para 2,2, baixou para 1,8 e agora está se mantendo aqui no 1,8. O que a empresa tem que fazer é não deixar isso escalar muito. A gente está praticamente num topo de juros, provavelmente. A tendência é que agora comecem a ter corte nos juros, ou pelo menos uma manutenção. Isso pode aliviar um pouco as margens da empresa. Ela tem que se controlar para não deixar isso descontrolar muito. Aqui os investimentos que fizeram, né? Principalmente em novas lojas, que é totalmente tranquilo. E aqui tudo que a gente já viu. Assim, pessoal, na minha opinião, foi um resultado. Isso aqui a gente vai fazer agora. Quero ver com vocês que isso aqui é uma inteligência artificial que eu criei, tá? Que segue basicamente a minha metodologia de análise. Então, basicamente, o que ele fala quase sempre condiz exatamente com o que eu acho também. Então, a gente já vai colocar aqui a loja Quero para ver o que a inteligência artificial passa para a gente. Antes que ela fale, né? Eu particularmente achei um trimestre assim. Mostra ainda fraqueza, mas daria para ser pior. E também daria para ser melhor. Então fica na meiuca. Talvez uma empresa, uma nota 3 seria uma nota justa. Vamos ver o que a inteligência artificial fala para a gente. Olha aqui, né? Receita, prejuízo, beleza. Expansão para cidade pequeno e médio porte, que a gente já viu também, que teve várias aberturas de lojas. Isso aqui está um pouco redundante que a gente já viu. Então aí, ó, ficou bem condizente com o que eu acho também. Lojas Quero apresenta um modelo de negócio com foco em mercados menos saturados e combina a venda de produtos físicos com serviços financeiros, o que pode ser um diferencial competitivo. No entanto, os desafios financeiros recentes, incluindo prejuízos líquidos e baixa rentabilidade, indicam que a empresa precisa implementar melhorias significativas em sua eficiência operacional e estratégia de crescimento para gerar valor sustentável a longo prazo. A capacidade da empresa de enfrentar os riscos do setor e melhorar sua performance financeira será crucial para seu sucesso futuro. Exatamente. Concordo plenamente, um resultado fraco. Tanto faz, 2,5. Eu vou ser um pouco bonzinho aqui com a empresa, que no, no fundamentei não dá para ser por meio, mas concordo plenamente com 2,5. Vou deixar um 3 aqui para a empresa. E é isso, pessoal. Nada mais a acrescentar. Uma empresa assim, com o resultado mais ou menos, eu falei para vocês, não é muito ruim, dá para ser pior, tem muita coisa pior. E também não é muito bom, também não chama atenção. Tem várias outras empresas que estão nesse cenário difícil de juros e conseguiram entregar uma rentabilidade boa, beleza? Se você gostou aqui da análise, peço que deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, deixe um comentário aqui embaixo também, o que você acha da empresa, se investe nela, o que você está vendo de futuro, para a gente poder conversar um pouco mais, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, fiquem bem.